Manual. Problema resolvido. Senhor, estamos sem combustível. Como chegou a essa conclusão? Perdemos o motor 1. E o motor 2 não está mais pegando fogo. Apertem os cintos. Não olhe, boneca. A coisa vai ficar feia. Atenção! Quem fala aqui é o seu capitão. Eu tenho boas e más notícias. A boa notícia é que vamos aterrissar imediatamente. A má notícia é que vamos cair. Sabemos que em questão de... Nossa, boneca, está tremendo como uma vara verde. Rico, chega de brincadeira, sobe já. Prende pouso. Você vai querer beijar o solo. Só uma bicotinha, um selinho, como se fosse beijar sua irmã. Eu disse um beijo. Agora freia devagar, só no toque, a maciota. Eu creio que é checkmate. Fase 1. Vai. Ah, não! O que foi que eu fiz? Anda, morde a isca. O que passou? Rico. Rico! Mete a ré. Pisa. Música. Volta aqui! Para esse carro agora! Titsi! Titsi? Por que ele escolheu o Titsi? Esse é o meu garoto. Esse rapaz tem fibra. Beleza. E aí, mosca de Setsé? Vamos lá. Vai encarar? Acorda! Anda! Tá com sono? Eu quero ver se você é bom agora. Vamos lá, se solta! Vamos dançar. Ele tá dançando? O que ele está fazendo? Eu não acredito que ele tá dançando. Isso tá melhor do que eu esperava. Alequei, se vira! Ainda não, pai. É pula, dá a deslizada, a reboladinha e depois é que vira. Essa não. Tá fazendo o quê? Vou pegar o que pegar. Deixa o chapéu aqui, deixa. Marty, escuta. Eu sei que você tá aí. E antes de eu ir, eu preciso te dizer uma coisa. Você foi um grande amigo. Por tantas vezes me ajudou a ver o lado positivo dos meus problemas que eu nunca pensei que você pudesse ter algum. Eu não te ajudei quando você precisou de mim. Que nem lá no zoológico. Que tipo de amigo age assim, né? Um péssimo amigo, sei lá. Eu só quero que saiba que você é um amigo em 1 milhão. Isso é muito emocionante. Muito emocionante. Então dá pra você se virar pra eu poder dizer isso na tua cara? Olha aí, te peguei. Tô te vendo aqui, hein? Você. Isso mesmo, você. Bem ali. 10ª fileira do 113º a partir da esquerda. É você, Marty. Eu sei que é você. E sabe por que você é tão especial? Esses caras são brancos com listras pretas. E você é preto com listras brancas. Você é um sonhador, Marty. Sempre foi. Tem um ótimo gosto pra música e péssimo pra escolher amigos. Quer dizer, não o Melman e a Glória, mas eu. Demorou, já é. Não, Marty. Não pode vir comigo. Eu acho que você não tem escolha.
Hoje vamos mergulhar em uma das sequências mais subestimadas da DreamWorks, que de alguma forma conseguiu o que poucas continuações animadas alcançam: superar o original. Estou falando de Madagascar 2, A Grande Fuga, a sequência de 2008 que pegou tudo o que amamos no primeiro filme e elevou a um novo patamar, adicionando uma profundidade emocional genuína que, honestamente, me pegou de surpresa. Então, pegue sua pipoca, clique no botão de curtir e vamos aterrissar juntos na savana africana. Este filme faz algo brilhante. Em vez de simplesmente continuar de onde paramos, temos uma sequência de flashback mostrando como Alex, o leão, foi parar no zoológico do Central Park. Essa abertura é de partir o coração da melhor maneira possível. Vemos o filhote Alex, dublado adoravelmente por Queen Dempsey Stiller, sendo sequestrado por caçadores furtivos e acabando acidentalmente em Nova York. A separação de seu pai, Zuba, dublado pelo lendário Bernie Mac em um de seus últimos papéis, imediatamente dá a esta sequência uma âncora emocional que o primeiro filme não tinha. Não estamos mais apenas assistindo a animais excêntricos em uma aventura. Estamos assistindo a uma história sobre família, identidade e pertencimento. A transição deste prólogo para a história principal é perfeita. Nossa turma de nova-iorquinos, Alex, Marty, Melman e Glória, junto com o rei Julian e os pinguins, está tentando voltar para Nova York em um avião velho que os pinguins, de alguma forma, conseguiram colocar em funcionamento. O fato de esses pinguins engenhosos terem transformado uma aeronave em uma armadilha mortal voadora é hilário e totalmente coerente com seus personagens. Quando o avião inevitavelmente cai, não é em algum lugar aleatório, mas sim na reserva de vida selvagem africana onde Alex nasceu. Isso não é coincidência, é o destino e o filme sabe disso. O que faz esta sequência brilhar é como ela dá a cada personagem principal sua própria subtrama que realmente importa. Vamos começar com Alex. Sua jornada de animal de zoológico que se acha especial para descobrir que, na verdade, é filho do leão alfa, poderia ter sido uma repetição cansativa de O Rei Leão, mas o filme subverte isso. Alex foi criado em cativeiro, dançando para turistas e se alimentando de bife. E tem a mesma personalidade. Essa crise existencial, sou especial ou apenas mais um entre milhares? É surpreendentemente profunda para um filme infantil. Chris Rock dubla não apenas Marty, mas praticamente todas as zebras e o trabalho vocal é fantástico. É possível perceber as diferenças sutis que tornam Marty único, mesmo quando ele está cercado por cópias idênticas de si mesmo. A dificuldade de seus amigos em identificá-lo na manada não é apenas uma piada recorrente. Trata-se de reconhecer o que torna alguém insubstituível além da aparência. O romance entre Melman e Glória é o coração deste filme e eu defenderei isso até o fim. Esses dois personagens foram pouco desenvolvidos no primeiro filme, mas aqui eles se tornam o núcleo emocional. Melman, a girafa hipocondríaca apaixonada por Glória há anos, mas que nunca teve coragem de se declarar, finalmente tem seu momento. David Schwimmer traz uma vulnerabilidade incrível à personalidade neurótica de Melman. E quando ele pensa que está morrendo e confessa seu amor através de um sacrifício, é genuinamente emocionante. Glória, dublada por Jada Pinkett Smith, também conquista sua própria autonomia neste filme. Ela não fica apenas esperando, ela é cortejada pelo charmoso Moto-Moto e precisa descobrir o que realmente quer em vez do que os outros esperam que ela queira. Vamos falar sobre os que roubam a cena. Os pinguins continuam sendo a melhor parte desses filmes e, em Escape 2 África, eles ganham um papel expandido que rende frutos brilhantes. A subtrama deles, sobre consertar o avião e essencialmente colonizar uma parte da savana africana com seu cassino e resort, é comédia absurda em sua melhor forma. A liderança de Skipper nessa unidade militar de elite de pinguins, que tratam cada situação como uma operação secreta, nunca perde a graça. A piada recorrente sobre eles se apropriarem de veículos e construírem estruturas cada vez mais complexas é o tipo de humor de fundo que recompensa quem assiste aos filmes repetidas vezes. O rei Julian, dublado impecavelmente por Sacha Baron Cohen, tem um dos melhores arcos do filme. Seu relacionamento com Mort atinge novos níveis de bizarrice, mas seu papel como o sacrifício aos deuses da água é onde o filme fica realmente criativo. A sequência do vulcão, onde Julian se oferece para restaurar a água na reserva, é o auge de Julian. Egocêntrico, mas acidentalmente heróico, covarde, mas estranhamente corajoso quando importa.
O fato de os deuses da água serem apenas senhoras idosas obcecadas por ameixas secas que vivem no vulcão é o tipo de humor peculiar que torna esses filmes especiais. O que mais me surpreendeu em Escape 2 África foi a forma como aborda identidade e aceitação sem ser moralista. Cada personagem lida com alguma versão de quem sou eu e a que lugar pertenço. Alex está dividido entre sua criação em Nova York e sua herança africana. Marty questiona sua individualidade. Melman enfrenta a mortalidade e o arrependimento. Glória navega entre expectativas e conexões autênticas. Até mesmo os antagonistas têm motivações enraizadas nesses temas. Macunga quer poder porque sente que merece reconhecimento e Nana, a senhora idosa do primeiro filme, só quer sobreviver e proteger seu território. A subtrama da escassez de água que ameaça tanto a reserva turística, onde nossos heróis estão, quanto a vida selvagem africana, é uma maneira inteligente de forçar todos a trabalharem juntos. É ambiental sem ser pesado e dá ao filme uma tensão genuína. Quando os animais se deparam com a possibilidade de ter que partir ou lutar entre si por recursos limitados, a situação não é abstrata, você sente o desespero. A solução, que envolve as habilidades de engenharia dos pinguins e o sacrifício do rei Julian, reúne todos os fios condutores do filme de uma forma satisfatória. A animação deste filme representa um avanço significativo em relação ao original. A savana africana é lindamente representada, com vistas panorâmicas que capturam tanto a beleza quanto a dureza da paisagem. A animação dos personagens é mais expressiva, principalmente em momentos sutis. Observe os olhos de Alex quando ele vê sua mãe pela primeira vez, ou a maneira como o pescoço de Melman cai quando ele está deprimido. Esses detalhes transmitem as nuances emocionais. As sequências de ação também foram notavelmente aprimoradas. A guerra de água entre os animais e os turistas tem coreografia e tensão genuínas. A queda do avião no início é emocionante. A sequência final em que Alex usa suas habilidades de dança para literalmente encantar os turistas e fazê-los entregar a água é tanto uma referência às suas apresentações no Central Park, quanto uma demonstração de como seus talentos únicos podem salvar o dia. É uma combinação perfeita de desenvolvimento de personagem e espetáculo visual. A comédia neste filme funciona em vários níveis. A comédia física, como os vários pânicos médicos de Melman, e a obsessão de Mort em tocar os pés. Há humor verbal nas conversas rápidas entre os pinguins e nas declarações absurdas do rei Julian. Há piadas visuais, como do grafite Alex o Leão, que continua aparecendo em lugares impossíveis. E há humor adulto sutil que passa despercebido pelas crianças, como as referências ao crack de Marty e a crítica de Glória à atração superficial. A atuação de Bernie Mac como Zuba merece uma menção especial. Sua aparência de durão, que esconde um coração de pai sentimental, dá ao filme muita ternura. A cena em que ele tenta ensinar Alex a lutar e lentamente percebe que seu filho tem habilidades completamente diferentes é interpretada com um humor e uma aceitação tão delicados. Mac traz seriedade ao que poderia ter sido um personagem unidimensional de pai guerreiro. A dupla de roteiristas e diretores Eric Darnell e Tom McGrath, que retorna à franquia, só tem a si mesma a culpar. Eles elevaram o padrão com o filme anterior, distorcendo, e eu digo distorcendo mesmo, uma homenagem profundamente tocante à cidade de Nova York e à civilização urbana como um todo, com sua história de animais de zoológico repentinamente perdidos na natureza. O leão exibido Alex, voz de Ben Stiller, Trovão Tropical, O Coração Partido, e a zebra engraçada, Marty, voz de Chris Rock, Zohan, um agente bom de corte, B-Movie, só poderiam ser amigos dentro dos limites refinados da vida na cidade. Madagascar 2. A Grande Fuga alcança o sucesso onde muitas sequências falham porque não se limita a repetir a fórmula do primeiro filme. O primeiro Madagascar era sobre comédia de peixe fora d'água, animais de Nova York na natureza. Esta sequência questiona: e se voltar para casa não for o que você esperava? Trata-se de reconciliar quem você se tornou com suas origens, o que é infinitamente mais interessante do que simplesmente repetir a mesma aventura. O filme também se beneficia por não tentar superar a ambição do original. Em vez de ir além, ele se aprofunda. O ambiente confinado da reserva natural força os personagens a interagirem e se desenvolverem, em vez de apenas se deslocarem de uma cena de ação para outra. O impacto emocional é maior porque nos importamos mais com esses personagens agora. Considerações finais. Madagascar 2.
A Grande Fuga é aquela rara sequência que respeita seu público o suficiente para crescer junto com ele. As crianças que amaram o humor pastelão e as cores vibrantes do primeiro filme encontram isso e muito mais, mas também são apresentadas a temas de identidade, pertencimento e o que torna alguém especial. Temas que terão um significado diferente à medida que crescerem. Os adultos encontram humor genuinamente engraçado, dublagens sólidas e momentos emocionais impactantes sem manipulação. Se eu não tivesse o brilhante primeiro filme como referência, essa inversão, bem, não seria uma inversão e eu poderia aceitá-la por si só, mesmo discordando da ideia de que a natureza é automaticamente melhor que a civilização. Mas Darnell e McGrath precisam recorrer a um artifício aqui, considerando o que defenderam no primeiro filme, criando um conceito idealizado de natureza para apresentá-la como a alternativa preferível à vida urbana. Veja bem, é bom, é bonitinho, as crianças vão adorar, os pais não vão se entediar. Madagascar. Escape 2 África é uma ótima opção para assistir a não um filme, mas a sabedoria inesperada e comovente de Madagascar ainda está presente na minha mente 3 anos depois, e eu já praticamente esqueci a sequência. Mas se você conseguir desligar o cérebro, como eu obviamente não consigo, também há coisas maravilhosas em Escape, como uma sequência de avião aterrorizante e hilária ao mesmo tempo. Os pinguins? Ah, sim, eles voltaram. Deixam o templo-avião acidentado do rei Julien, um culto à carga, quase em condições de voo novamente, para levar a turma do zoológico para casa. O final do filme, com a turma decidindo ficar na África, mantendo suas atitudes nova-iorquinas e as comodidades projetadas pelos pinguins, é o compromisso perfeito. Eles não precisam escolher entre identidades, podem integrá-las. É uma mensagem de multiculturalismo e autoaceitação que parece genuína e não forçada. Este filme foi lançado em 2008, o mesmo ano de Wall-E e Kung Fu Panda, o que provavelmente prejudicou um pouco seu legado. Não foi o filme de animação mais inovador do ano, mas é um dos mais consistentemente divertidos. 16 anos depois, ele se mantém notavelmente bem. O humor não envelheceu mal, a animação ainda é boa e o núcleo emocional permanece sólido. Se você cresceu assistindo a esses filmes, rever Madagascar. Escape 2 África na idade adulta revela camadas que provavelmente passaram despercebidas na infância. Se você nunca assistiu, não se deixe enganar pelo rótulo de sequência animada. E pensar que se trata de um conteúdo descartável, este é um filme genuinamente bem feito que merece mais reconhecimento no universo DreamWorks. Então, aqui está, Madagascar. Escape 2 África, uma sequência que não só escapou da sombra de seu antecessor, como possivelmente o superou em profundidade emocional e desenvolvimento de personagens, mantendo o humor anárquico que tornou o original divertido. Atualmente está disponível em diversas plataformas de streaming e eu recomendo muito que você assista ou reassista. Acabando acidentalmente em Nova York. A separação de seu pai, Zuba, dublado pelo lendário Bernie Mac em um de seus últimos papéis, imediatamente dá a esta sequência uma âncora emocional que o primeiro filme não tinha. Não estamos mais apenas assistindo a animais excêntricos em uma aventura. Estamos assistindo a uma história sobre família, identidade e pertencimento. A transição deste prólogo para a história principal é perfeita. Nossa turma de nova-iorquinos, Alex, Marty, Melman e Glória, junto com o rei Julian e os pinguins, está tentando voltar para Nova York em um avião velho que os pinguins, de alguma forma, conseguiram colocar em funcionamento. O fato de esses pinguins engenhosos terem transformado uma aeronave em uma armadilha mortal voadora é hilário e totalmente coerente com seus personagens. Quando o avião inevitavelmente cai, não é em algum lugar aleatório, mas sim na reserva de vida selvagem africana onde Alex nasceu. Isso não é coincidência, é o destino e o filme sabe disso. O que faz esta sequência brilhar é como ela dá a cada personagem principal sua própria subtrama que realmente importa. Vamos começar com Alex. Sua jornada de animal de zoológico que se acha especial para descobrir que, na verdade, é filho do leão alfa, poderia ter sido uma repetição cansativa de O Rei Leão, mas o filme subverte isso. Alex foi criado em cativeiro, dançando para turistas e se alimentando de bife. E tem a mesma personalidade. Essa crise existencial, sou especial ou apenas mais um entre milhares?
é surpreendentemente profunda para um filme infantil. Chris Rock dubla não apenas Marty, mas praticamente todas as zebras, e o trabalho vocal é fantástico. É possível perceber as diferenças sutis que tornam Marty único, mesmo quando ele está cercado por cópias idênticas de si mesmo. A dificuldade de seus amigos em identificá-lo na manada não é apenas uma piada recorrente. Trata-se de reconhecer o que torna alguém insubstituível além da aparência. O romance entre Melman e Gloria é o coração deste filme e eu defenderei isso até o fim. Esses dois personagens foram pouco desenvolvidos no primeiro filme, mas aqui eles se tornam o núcleo emocional. Melman, a girafa hipocondríaca apaixonada por Gloria há anos, mas que nunca teve coragem de se declarar, finalmente tem seu momento. David Schwimmer traz uma vulnerabilidade incrível à personalidade neurótica de Melman, e quando ele pensa que está morrendo e confessa seu amor através de um sacrifício, é genuinamente emocionante. Gloria, dublada por Jada Pinkett Smith, também conquista sua própria autonomia neste filme. Ela não fica apenas esperando, ela é cortejada pelo charmoso Moto e precisa descobrir o que realmente quer em vez do que os outros esperam que ela queira. Vamos falar sobre os que roubam a cena. Os pinguins continuam sendo a melhor parte desses filmes e, em Escape 2 África, eles ganham um papel expandido que rende frutos brilhantes. A subtrama deles, sobre consertar o avião e essencialmente colonizar uma parte da savana africana com seu cassino e resort, é comédia absurda em sua melhor forma. A liderança de Skipper nessa unidade militar de elite de pinguins, que tratam cada situação como uma operação secreta, nunca perde a graça. A piada recorrente sobre eles se apropriarem de veículos e construírem estruturas cada vez mais complexas é o tipo de humor de fundo que recompensa quem assiste aos filmes repetidas vezes. O Rei Julian, dublado impecavelmente por Sacha Baron Cohen, tem um dos melhores arcos do filme. Seu relacionamento com Mort atinge novos níveis de bizarrice, mas seu papel como o sacrifício aos deuses da água é onde o filme fica realmente criativo. A sequência do vulcão, onde Julian se oferece para restaurar a água na reserva, é o auge de Julian. Egocêntrico, mas acidentalmente heróico, covarde, mas estranhamente corajoso quando importa. O fato de os deuses da água serem apenas senhoras idosas, obcecadas por ameixas secas, que vivem no vulcão, é o tipo de humor peculiar que torna esses filmes especiais. O que mais me surpreendeu em Escape 2 África foi a forma como aborda identidade e aceitação sem ser moralista. Cada personagem lida com alguma versão de quem sou eu e a que lugar pertenço. Alex está dividido entre sua criação em Nova York e sua herança africana. Marty questiona sua individualidade. Melman enfrenta a mortalidade e o arrependimento. Gloria navega entre expectativas e conexões autênticas. Até mesmo os antagonistas têm motivações enraizadas nesses temas. Macunga quer poder porque sente que merece reconhecimento e Nana, a senhora idosa do primeiro filme, só quer sobreviver e proteger seu território. A subtrama da escassez de água que ameaça tanto a reserva turística, onde nossos heróis estão, quanto a vida selvagem africana, é uma maneira inteligente de forçar todos a trabalharem juntos. É ambiental sem ser pesado e dá ao filme uma tensão genuína. Quando os animais se deparam com a possibilidade de ter que partir ou lutar entre si por recursos limitados, a situação não é abstrata, você sente o desespero. A solução, que envolve as habilidades de engenharia dos pinguins e o sacrifício do Rei Julian, reúne todos os fios condutores do filme de uma forma satisfatória. A animação deste filme representa um avanço significativo em relação ao original. A savana africana é lindamente representada, com vistas panorâmicas que capturam tanto a beleza quanto a dureza da paisagem. A animação dos personagens é mais expressiva, principalmente em momentos sutis. Observe os olhos de Alex quando ele vê sua mãe pela primeira vez, ou a maneira como o pescoço de Melman cai quando ele está deprimido. Esses detalhes transmitem as nuances emocionais. As sequências de ação também foram notavelmente aprimoradas. A guerra de água entre os animais e os turistas tem coreografia e tensão genuínas. A queda do avião no início é emocionante. A sequência final em que Alex usa suas habilidades de dança para literalmente encantar os turistas e fazê-los entregar a água é tanto uma referência às suas apresentações no Central Park, quanto uma demonstração de como seus talentos únicos podem salvar o dia. É uma combinação perfeita de desenvolvimento de personagem e espetáculo visual. A comédia neste filme funciona em vários níveis. A comédia física, como os vários pânicos médicos de Melman, e a obsessão de Mort em tocar os pés.
Há humor verbal nas conversas rápidas entre os pinguins e nas declarações absurdas do Rei Julien. Há piadas visuais, como do grafite Alex o Leão, que continua aparecendo em lugares impossíveis. E há humor adulto sutil que passa despercebido pelas crianças, como as referências ao crack de Marty e a crítica de Glória à atração superficial. A atuação de Bernie Mac como Zuba merece uma menção especial. Sua aparência de durão, que esconde um coração de pai sentimental, dá ao filme muita ternura. A cena em que ele tenta ensinar Alex a lutar e lentamente percebe que seu filho tem habilidades completamente diferentes é interpretada com um humor e uma aceitação tão delicados. Mac traz seriedade ao que poderia ter sido um personagem unidimensional de pai guerreiro. A dupla de roteiristas e diretores Eric Darnell e Tom McGrath, que retorna à franquia, só tem a si mesma a culpar. Eles elevaram o padrão com o filme anterior, distorcendo, e eu digo distorcendo mesmo, uma homenagem profundamente tocante à cidade de Nova York e à civilização urbana como um todo, com sua história de animais de zoológico repentinamente perdidos na natureza. O leão exibido Alex, voz de Ben Stiller, Trovão Tropical, O Coração Partido, e a zebra engraçada, Marty, voz de Chris Rock, Zohan, um agente bom de corte, B-Movie, só poderiam ser amigos dentro dos limites refinados da vida na cidade. Madagascar 2. A Grande Fuga alcança o sucesso onde muitas sequências falham porque não se limita a repetir a fórmula do primeiro filme. O primeiro Madagascar era sobre comédia de peixe fora d'água, animais de Nova York na natureza. Esta sequência questiona: e se voltar para casa não for o que você esperava? Trata-se de reconciliar quem você se tornou com suas origens, o que é infinitamente mais interessante do que simplesmente repetir a mesma aventura. O filme também se beneficia por não tentar superar a ambição do original. Em vez de ir além, ele se aprofunda. O ambiente confinado da reserva natural força os personagens a interagirem e se desenvolverem, em vez de apenas se deslocarem de uma cena de ação para outra. O impacto emocional é maior porque nos importamos mais com esses personagens agora. Considerações finais. Madagascar 2. A Grande Fuga é aquela rara sequência que respeita seu público o suficiente para crescer junto com ele. As crianças que amaram o humor pastelão e as cores vibrantes do primeiro filme encontram isso e muito mais, mas também são apresentadas a temas de identidade, pertencimento e o que torna alguém especial, temas que terão um significado diferente à medida que crescerem. Os adultos encontram humor genuinamente engraçado, dublagens sólidas e momentos emocionais impactantes sem manipulação. Se eu não tivesse o brilhante primeiro filme como referência, essa inversão, bem, não seria uma inversão e eu poderia aceitá-la por si só, mesmo discordando da ideia de que a natureza é automaticamente melhor que a civilização. Mas Darnell e McGrath precisam recorrer a um artifício aqui, considerando o que defenderam no primeiro filme, criando um conceito idealizado de natureza para apresentá-la como a alternativa preferível à vida urbana. Veja bem, é bom, é bonitinho, as crianças vão adorar, os pais não vão se entediar. Madagascar. Escape 2 África é uma ótima opção para assistir a não um filme, mas a sabedoria inesperada e comovente de Madagascar ainda está presente na minha mente 3 anos depois, e eu já praticamente esqueci a sequência. Mas se você conseguir desligar o cérebro, como eu obviamente não consigo, também há coisas maravilhosas em Escape, como uma sequência de avião aterrorizante e hilária ao mesmo tempo. Os pinguins? Ah, sim, eles voltaram. Deixam o templo-avião acidentado do Rei Julien, um culto à carga, quase em condições de voo novamente, para levar a turma do zoológico para casa. O final do filme, com a turma decidindo ficar na África, mantendo suas atitudes nova-iorquinas e as comodidades projetadas pelos pinguins, é o compromisso perfeito. Eles não precisam escolher entre identidades, podem integrá-las. É uma mensagem de multiculturalismo e autoaceitação que parece genuína e não forçada. Este filme foi lançado em 2008, o mesmo ano de Wall-E e Kung Fu Panda, o que provavelmente prejudicou um pouco seu legado. Não foi o filme de animação mais inovador do ano, mas é um dos mais consistentemente divertidos. 16 anos depois, ele se mantém notavelmente bem. O humor não envelheceu mal, a animação ainda é boa e o núcleo emocional permanece sólido. Se você cresceu assistindo a esses filmes, rever Madagascar. Escape 2 África na idade adulta revela camadas que provavelmente passaram despercebidas na infância. Se você nunca assistiu, não se deixe enganar pelo rótulo de sequência animada. E pensar que se trata de um conteúdo descartável,
Este é um filme genuinamente bem feito que merece mais reconhecimento no universo DreamWorks. Então, aqui está, Madagascar. Escape 2 África, uma sequência que não só escapou da sombra de seu antecessor, como possivelmente o superou em profundidade emocional e desenvolvimento de personagens, mantendo o humor anárquico que tornou o original divertido. Atualmente está disponível em diversas plataformas de streaming e eu recomendo muito que você assista ou reassista. Acabando acidentalmente em Nova York. A separação de seu pai, Zuba, dublado pelo lendário Bernie Mac em um de seus últimos papéis, imediatamente dá a esta sequência uma âncora emocional que o primeiro filme não tinha. Não estamos mais apenas assistindo a animais excêntricos em uma aventura. Estamos assistindo a uma história sobre família, identidade e pertencimento. A transição deste prólogo para a história principal é perfeita. Nossa turma de nova-iorquinos, Alex, Marty, Melman e Glória, junto com o rei Julian e os pinguins, está tentando voltar para Nova York em um avião velho que os pinguins, de alguma forma, conseguiram colocar em funcionamento. O fato de esses pinguins engenhosos terem transformado uma aeronave em uma armadilha mortal voadora é hilário e totalmente coerente com seus personagens. Quando o avião inevitavelmente cai, não é em algum lugar aleatório, mas sim na reserva de vida selvagem africana onde Alex nasceu. Isso não é coincidência, é o destino e o filme sabe disso. O que faz esta sequência brilhar é como ela dá a cada personagem principal sua própria subtrama que realmente importa. Vamos começar com Alex. Sua jornada de animal de zoológico que se acha especial para descobrir que, na verdade, é filho do leão alfa, poderia ter sido uma repetição cansativa de O Rei Leão, mas o filme subverte isso. Alex foi criado em cativeiro, dançando para turistas e se alimentando de bife. E tem a mesma personalidade. Essa crise existencial, sou especial ou apenas mais um entre milhares? É surpreendentemente profunda para um filme infantil. Chris Rock dubla não apenas Marty, mas praticamente todas as zebras e o trabalho vocal é fantástico. É possível perceber as diferenças sutis que tornam Marty único, mesmo quando ele está cercado por cópias idênticas de si mesmo. A dificuldade de seus amigos em identificá-lo na manada não é apenas uma piada recorrente. Trata-se de reconhecer o que torna alguém insubstituível além da aparência. O romance entre Melman e Glória é o coração deste filme e eu defenderei isso até o fim. Esses dois personagens foram pouco desenvolvidos no primeiro filme, mas aqui eles se tornam o núcleo emocional. Melman, a girafa hipocondríaca apaixonada por Glória há anos, mas que nunca teve coragem de se declarar, finalmente tem seu momento. David Schwimmer traz uma vulnerabilidade incrível à personalidade neurótica de Melman. E quando ele pensa que está morrendo e confessa seu amor através de um sacrifício, é genuinamente emocionante. Glória, dublada por Jada Pinkett Smith, também conquista sua própria autonomia neste filme. Ela não fica apenas esperando, ela é cortejada pelo charmoso Moto-Moto e precisa descobrir o que realmente quer em vez do que os outros esperam que ela queira. Vamos falar sobre os que roubam a cena. Os pinguins continuam sendo a melhor parte desses filmes e, em Escape 2 África, eles ganham um papel expandido que rende frutos brilhantes. A subtrama deles, sobre consertar o avião e essencialmente colonizar uma parte da savana africana com seu cassino e resort, é comédia absurda em sua melhor forma. A liderança de Skipper nessa unidade militar de elite de pinguins, que tratam cada situação como uma operação secreta, nunca perde a graça. A piada recorrente sobre eles se apropriarem de veículos e construírem estruturas cada vez mais complexas é o tipo de humor de fundo que recompensa quem assiste aos filmes repetidas vezes. O rei Julian, dublado impecavelmente por Sacha Baron Cohen, tem um dos melhores arcos do filme. Seu relacionamento com Mort atinge novos níveis de bizarrice, mas seu papel como o sacrifício aos deuses da água é onde o filme fica realmente criativo. A sequência do vulcão, onde Julian se oferece para restaurar a água na reserva, é o auge de Julian. Egocêntrico, mas acidentalmente heróico, covarde, mas estranhamente corajoso quando importa. O fato de os deuses da água serem apenas senhoras idosas, obcecadas por ameixas secas, que vivem no vulcão, é o tipo de humor peculiar que torna esses filmes especiais. O que mais me surpreendeu em Escape 2 África foi a forma como aborda identidade e aceitação sem ser moralista. Cada personagem lida com alguma versão de quem sou eu e a que lugar pertenço.
Alex está dividido entre sua criação em Nova York e sua herança africana. Marty questiona sua individualidade. Melman enfrenta a mortalidade e o arrependimento. Glória navega entre expectativas e conexões autênticas. Até mesmo os antagonistas têm motivações enraizadas nesses temas. Macunga quer poder porque sente que merece reconhecimento, e Nana, a senhora idosa do primeiro filme, só quer sobreviver e proteger seu território. A subtrama da escassez de água que ameaça tanto a reserva turística, onde nossos heróis estão, quanto a vida selvagem africana, é uma maneira inteligente de forçar todos a trabalharem juntos. É ambiental sem ser pesado e dá ao filme uma tensão genuína. Quando os animais se deparam com a possibilidade de ter que partir ou lutar entre si por recursos limitados, a situação não é abstrata, você sente o desespero. A solução, que envolve as habilidades de engenharia dos pinguins e o sacrifício do rei Julian, reúne todos os fios condutores do filme de uma forma satisfatória. A animação deste filme representa um avanço significativo em relação ao original. A savana africana é lindamente representada, com vistas panorâmicas que capturam tanto a beleza quanto a dureza da paisagem. A animação dos personagens é mais expressiva, principalmente em momentos sutis. Observe os olhos de Alex quando ele vê sua mãe pela primeira vez, ou a maneira como o pescoço de Melman cai quando ele está deprimido. Esses detalhes transmitem as nuances emocionais. As sequências de ação também foram notavelmente aprimoradas. A guerra de água entre os animais e os turistas tem coreografia e tensão genuínas. A queda do avião no início é emocionante. A sequência final, em que Alex usa suas habilidades de dança para literalmente encantar os turistas e fazê-los entregar a água, é tanto uma referência às suas apresentações no Central Park, quanto uma demonstração de como seus talentos únicos podem salvar o dia. É uma combinação perfeita de desenvolvimento de personagem e espetáculo visual. A comédia neste filme funciona em vários níveis. A comédia física, como os vários pânicos médicos de Melman, e a obsessão de Mort em tocar os pés. Há humor verbal nas conversas rápidas entre os pinguins e nas declarações absurdas do rei Julian. Há piadas visuais, como o do grafite Alex o Leão, que continua aparecendo em lugares impossíveis. E há humor adulto sutil que passa despercebido pelas crianças, como as referências ao crack de Marty e a crítica de Glória à atração superficial. A atuação de Bernie Mac como Zuba merece uma menção especial. Sua aparência de durão, que esconde um coração de pai sentimental, dá ao filme muita ternura. A cena em que ele tenta ensinar Alex a lutar e lentamente percebe que seu filho tem habilidades completamente diferentes é interpretada com um humor e uma aceitação tão delicados. Mac traz seriedade ao que poderia ter sido um personagem unidimensional de pai guerreiro. A dupla de roteiristas e diretores Eric Darnell e Tom McGrath, que retorna à franquia, só tem a si mesma a culpar. Eles elevaram o padrão com o filme anterior, distorcendo, e eu digo distorcendo mesmo, uma homenagem profundamente tocante à cidade de Nova York e à civilização urbana como um todo, com sua história de animais de zoológico repentinamente perdidos na natureza. O leão exibido Alex, voz de Ben Stiller, Trovão Tropical, O Coração Partido, e a zebra engraçada, Marty, voz de Chris Rock, Zohan, um agente bom de corte, B-Movie, só poderiam ser amigos dentro dos limites refinados da vida na cidade. Madagascar 2. A Grande Fuga alcança o sucesso onde muitas sequências falham porque não se limita a repetir a fórmula do primeiro filme. O primeiro Madagascar era sobre comédia de peixe fora d'água, animais de Nova York na natureza. Esta sequência questiona: e se voltar para casa não for o que você esperava? Trata-se de reconciliar quem você se tornou com suas origens, o que é infinitamente mais interessante do que simplesmente repetir a mesma aventura. O filme também se beneficia por não tentar superar a ambição do original. Em vez de ir além, ele se aprofunda. O ambiente confinado da reserva natural força os personagens a interagirem e se desenvolverem, em vez de apenas se deslocarem de uma cena de ação para outra. O impacto emocional é maior porque nos importamos mais com esses personagens agora. Considerações finais. Madagascar 2. A Grande Fuga é aquela rara sequência que respeita seu público o suficiente para crescer junto com ele. As crianças que amaram o humor pastelão e as cores vibrantes do primeiro filme encontram isso e muito mais, mas também são apresentadas a temas de identidade, pertencimento e o que torna alguém especial, temas que terão um significado diferente à medida que crescerem. Os adultos encontram humor genuinamente engraçado, dublagens sólidas e momentos emocionais impactantes sem manipulação.
Se eu não tivesse o brilhante primeiro filme como referência, essa inversão, bem, não seria uma inversão e eu poderia aceitá-la por si só, mesmo discordando da ideia de que a natureza é automaticamente melhor que a civilização. Mas Darnell e McGrath precisam recorrer a um artifício aqui, considerando o que defenderam no primeiro filme, criando um conceito idealizado de natureza para apresentá-la como a alternativa preferível à vida urbana. Veja bem, é bom, é bonitinho, as crianças vão adorar, os pais não vão se entediar. Madagascar. Escape 2 África é uma ótima opção para assistir a não um filme, mas a sabedoria inesperada e comovente de Madagascar ainda está presente na minha mente 3 anos depois, e eu já praticamente esqueci a sequência. Mas se você conseguir desligar o cérebro, como eu obviamente não consigo, também há coisas maravilhosas em Escape, como uma sequência de avião aterrorizante e hilária ao mesmo tempo. Os pinguins? Ah, sim, eles voltaram. Deixam o templo-avião acidentado do rei Julian, um culto à carga, quase em condições de voo novamente, para levar a turma do zoológico para casa. O final do filme, com a turma decidindo ficar na África, mantendo suas atitudes nova-iorquinas e as comodidades projetadas pelos pinguins, é o compromisso perfeito. Eles não precisam escolher entre identidades, podem integrá-las. É uma mensagem de multiculturalismo e autoaceitação que parece genuína e não forçada. Este filme foi lançado em 2008, o mesmo ano de Wall-E e Kung Fu Panda, o que provavelmente prejudicou um pouco seu legado. Não foi o filme de animação mais inovador do ano, mas é um dos mais consistentemente divertidos. 16 anos depois, ele se mantém notavelmente bem. O humor não envelheceu mal, a animação ainda é boa e o núcleo emocional permanece sólido. Se você cresceu assistindo a esses filmes, rever Madagascar. Escape 2 África na idade adulta revela camadas que provavelmente passaram despercebidas na infância. Se você nunca assistiu, não se deixe enganar pelo rótulo de sequência animada. E pensar que se trata de um conteúdo descartável, este é um filme genuinamente bem feito que merece mais reconhecimento no universo DreamWorks. Então, aqui está, Madagascar. Escape 2 África, uma sequência que não só escapou da sombra de seu antecessor, como possivelmente o superou em profundidade emocional e desenvolvimento de personagens, mantendo o humor anárquico que tornou o original divertido. Atualmente está disponível em diversas plataformas de streaming e eu recomendo muito que você assista ou reassista. Acabando acidentalmente em Nova York. A separação de seu pai, Zuba, dublado pelo lendário Bernie Mac em um de seus últimos papéis, imediatamente dá a esta sequência uma âncora emocional que o primeiro filme não tinha. Não estamos mais apenas assistindo a animais excêntricos em uma aventura. Estamos assistindo a uma história sobre família, identidade e pertencimento. A transição deste prólogo para a história principal é perfeita. Nossa turma de nova-iorquinos, Alex, Marty, Melman e Glória, junto com o rei Julian e os pinguins, está tentando voltar para Nova York em um avião velho que os pinguins, de alguma forma, conseguiram colocar em funcionamento. O fato de esses pinguins engenhosos terem transformado uma aeronave em uma armadilha mortal voadora é hilário e totalmente coerente com seus personagens. Quando o avião inevitavelmente cai, não é em algum lugar aleatório, mas sim na reserva de vida selvagem africana onde Alex nasceu. Isso não é coincidência, é o destino e o filme sabe disso. O que faz esta sequência brilhar é como ela dá a cada personagem principal sua própria subtrama que realmente importa. Vamos começar com Alex. Sua jornada de animal de zoológico que se acha especial para descobrir que, na verdade, é filho do leão alfa, poderia ter sido uma repetição cansativa de O Rei Leão, mas o filme subverte isso. Alex foi criado em cativeiro, dançando para turistas e se alimentando de bife. E tem a mesma personalidade. Essa crise existencial, sou especial ou apenas mais um entre milhares? É surpreendentemente profunda para um filme infantil. Chris Rock dubla não apenas Marty, mas praticamente todas as zebras e o trabalho vocal é fantástico. É possível perceber as diferenças sutis que tornam Marty único, mesmo quando ele está cercado por cópias idênticas de si mesmo. A dificuldade de seus amigos em identificá-lo na manada não é apenas uma piada recorrente. Trata-se de reconhecer o que torna alguém insubstituível além da aparência. O romance entre Melman e Glória é o coração deste filme e eu defenderei isso até o fim. Esses dois personagens foram pouco desenvolvidos no primeiro filme, mas aqui eles se tornam o núcleo emocional.
Melman, a girafa hipocondríaca apaixonada por Glória há anos, mas que nunca teve coragem de se declarar, finalmente tem seu momento. David Schwimmer traz uma vulnerabilidade incrível à personalidade neurótica de Melman, e quando ele pensa que está morrendo e confessa seu amor através de um sacrifício, é genuinamente emocionante. Glória, dublada por Jada Pinkett Smith, também conquista sua própria autonomia neste filme. Ela não fica apenas esperando, ela é cortejada pelo charmoso Moto e precisa descobrir o que realmente quer em vez do que os outros esperam que ela queira. Vamos falar sobre os que roubam a cena. Os pinguins continuam sendo a melhor parte desses filmes e, em Escape 2 África, eles ganham um papel expandido que rende frutos brilhantes. A subtrama deles, sobre consertar o avião e essencialmente colonizar uma parte da savana africana com seu cassino e resort, é comédia absurda em sua melhor forma. A liderança de Skipper nessa unidade militar de elite de pinguins, que tratam cada situação como uma operação secreta, nunca perde a graça. A piada recorrente sobre eles se apropriarem de veículos e construírem estruturas cada vez mais complexas é o tipo de humor de fundo que recompensa quem assiste aos filmes repetidas vezes. O Rei Julian, dublado impecavelmente por Sacha Baron Cohen, tem um dos melhores arcos do filme. Seu relacionamento com Mort atinge novos níveis de bizarrice, mas seu papel como o sacrifício aos deuses da água é onde o filme fica realmente criativo. A sequência do vulcão, onde Julian se oferece para restaurar a água na reserva, é o auge de Julian. Egocêntrico, mas acidentalmente heróico, covarde, mas estranhamente corajoso quando importa. O fato de os deuses da água serem apenas senhoras idosas, obcecadas por ameixas secas, que vivem no vulcão, é o tipo de humor peculiar que torna esses filmes especiais. O que mais me surpreendeu em Escape 2 África foi a forma como aborda identidade e aceitação sem ser moralista. Cada personagem lida com alguma versão de quem sou eu e a que lugar pertenço. Alex está dividido entre sua criação em Nova York e sua herança africana. Marty questiona sua individualidade. Melman enfrenta a mortalidade e o arrependimento. Glória navega entre expectativas e conexões autênticas. Até mesmo os antagonistas têm motivações enraizadas nesses temas. Macunga quer poder porque sente que merece reconhecimento e Nana, a senhora idosa do primeiro filme, só quer sobreviver e proteger seu território. A subtrama da escassez de água que ameaça tanto a reserva turística, onde nossos heróis estão, quanto a vida selvagem africana, é uma maneira inteligente de forçar todos a trabalharem juntos. É ambiental sem ser pesado e dá ao filme uma tensão genuína. Quando os animais se deparam com a possibilidade de ter que partir ou lutar entre si por recursos limitados, a situação não é abstrata, você sente o desespero. A solução, que envolve as habilidades de engenharia dos pinguins e o sacrifício do Rei Julian, reúne todos os fios condutores do filme de uma forma satisfatória. A animação deste filme representa um avanço significativo em relação ao original. A savana africana é lindamente representada, com vistas panorâmicas que capturam tanto a beleza quanto a dureza da paisagem. A animação dos personagens é mais expressiva, principalmente em momentos sutis. Observe os olhos de Alex quando ele vê sua mãe pela primeira vez, ou a maneira como o pescoço de Melman cai quando ele está deprimido. Esses detalhes transmitem as nuances emocionais. As sequências de ação também foram notavelmente aprimoradas. A guerra de água entre os animais e os turistas tem coreografia e tensão genuínas. A queda do avião no início é emocionante. A sequência final em que Alex usa suas habilidades de dança para literalmente encantar os turistas e fazê-los entregar a água é tanto uma referência às suas apresentações no Central Park, quanto uma demonstração de como seus talentos únicos podem salvar o dia. É uma combinação perfeita de desenvolvimento de personagem e espetáculo visual. A comédia neste filme funciona em vários níveis. A comédia física, como os vários pânicos médicos de Melman, e a obsessão de Mort em tocar os pés. Há humor verbal nas conversas rápidas entre os pinguins e nas declarações absurdas do Rei Julian. Há piadas visuais, como o do grafite Alex o Leão, que continua aparecendo em lugares impossíveis. E há humor adulto sutil que passa despercebido pelas crianças, como as referências ao crack de Marty e a crítica de Glória à atração superficial. A atuação de Bernie Mac como Zuba merece uma menção especial.
Sua aparência de durão, que esconde um coração de pai sentimental, dá ao filme muita ternura. A cena em que ele tenta ensinar Alex a lutar e lentamente percebe que seu filho tem habilidades completamente diferentes é interpretada com um humor e uma aceitação tão delicados. Mac traz seriedade ao que poderia ter sido um personagem unidimensional de pai guerreiro. A dupla de roteiristas e diretores Eric Darnell e Tom McGrath, que retorna à franquia, só tem a si mesma a culpar. Eles elevaram o padrão com o filme anterior, distorcendo, e eu digo distorcendo mesmo, uma homenagem profundamente tocante à cidade de Nova York e à civilização urbana como um todo, com sua história de animais de zoológico repentinamente perdidos na natureza. O leão exibido Alex, voz de Ben Stiller, Trovão Tropical, O Coração Partido, e a zebra engraçada, Marty, voz de Chris Rock, Zohan, um agente bom de corte, B-Movie, só poderiam ser amigos dentro dos limites refinados da vida na cidade. Madagascar 2. A Grande Fuga alcança o sucesso onde muitas sequências falham porque não se limita a repetir a fórmula do primeiro filme. O primeiro Madagascar era sobre comédia de peixe fora d'água, animais de Nova York na natureza. Esta sequência questiona: e se voltar para casa não for o que você esperava? Trata-se de reconciliar quem você se tornou com suas origens, o que é infinitamente mais interessante do que simplesmente repetir a mesma aventura. O filme também se beneficia por não tentar superar a ambição do original. Em vez de ir além, ele se aprofunda. O ambiente confinado da reserva natural força os personagens a interagirem e se desenvolverem, em vez de apenas se deslocarem de uma cena de ação para outra. O impacto emocional é maior porque nos importamos mais com esses personagens agora. Considerações finais. Madagascar 2. A Grande Fuga é aquela rara sequência que respeita seu público o suficiente para crescer junto com ele. As crianças que amaram o humor pastelão e as cores vibrantes do primeiro filme encontram isso e muito mais, mas também são apresentadas a temas de identidade, pertencimento e o que torna alguém especial, temas que terão um significado diferente à medida que crescerem. Os adultos encontram humor genuinamente engraçado, dublagens sólidas e momentos emocionais impactantes sem manipulação. Se eu não tivesse o brilhante primeiro filme como referência, essa inversão, bem, não seria uma inversão e eu poderia aceitá-la por si só, mesmo discordando da ideia de que a natureza é automaticamente melhor que a civilização. Mas Darnell e McGrath precisam recorrer a um artifício aqui, considerando o que defenderam no primeiro filme, criando um conceito idealizado de natureza para apresentá-la como a alternativa preferível à vida urbana. Veja bem, é bom, é bonitinho, as crianças vão adorar, os pais não vão se entediar. Madagascar. Escape 2 África é uma ótima opção para assistir a não um filme, mas a sabedoria inesperada e comovente de Madagascar ainda está presente na minha mente 3 anos depois, e eu já praticamente esqueci a sequência. Mas se você conseguir desligar o cérebro, como eu obviamente não consigo, também há coisas maravilhosas em Escape, como uma sequência de avião aterrorizante e hilária ao mesmo tempo. Os pinguins? Ah, sim, eles voltaram. Deixam o templo-avião acidentado do rei Julien, um culto à carga, quase em condições de voo novamente, para levar a turma do zoológico para casa. O final do filme, com a turma decidindo ficar na África, mantendo suas atitudes nova-iorquinas e as comodidades projetadas pelos pinguins, é o compromisso perfeito. Eles não precisam escolher entre identidades, podem integrá-las. É uma mensagem de multiculturalismo e autoaceitação que parece genuína e não forçada. Este filme foi lançado em 2008, o mesmo ano de Wall-E e Kung Fu Panda, o que provavelmente prejudicou um pouco seu legado. Não foi o filme de animação mais inovador do ano, mas é um dos mais consistentemente divertidos. 16 anos depois, ele se mantém notavelmente bem. O humor não envelheceu mal, a animação ainda é boa e o núcleo emocional permanece sólido. Se você cresceu assistindo a esses filmes, rever Madagascar. Escape 2 África na idade adulta revela camadas que provavelmente passaram despercebidas na infância. Se você nunca assistiu, não se deixe enganar pelo rótulo de sequência animada. E pensar que se trata de um conteúdo descartável, este é um filme genuinamente bem feito que merece mais reconhecimento no universo DreamWorks. Então, aqui está, Madagascar. Escape 2 África, uma sequência que não só escapou da sombra de seu antecessor, como possivelmente o superou em profundidade emocional e desenvolvimento de personagens, mantendo o humor anárquico que tornou o original divertido.
Atualmente está disponível em diversas plataformas de streaming e eu recomendo muito que você assista ou reassista. Acabando acidentalmente em Nova York. A separação de seu pai, Zuba, dublado pelo lendário Bernie Mac em um de seus últimos papéis, imediatamente dá a esta sequência uma âncora emocional que o primeiro filme não tinha. Não estamos mais apenas assistindo a animais excêntricos em uma aventura. Estamos assistindo a uma história sobre família, identidade e pertencimento. A transição deste prólogo para a história principal é perfeita. Nossa turma de nova-iorquinos, Alex, Marty, Melman e Glória, junto com o rei Julian e os pinguins, está tentando voltar para Nova York em um avião velho que os pinguins, de alguma forma, conseguiram colocar em funcionamento. O fato de esses pinguins engenhosos terem transformado uma aeronave em uma armadilha mortal voadora é hilário e totalmente coerente com seus personagens. Quando o avião inevitavelmente cai, não é em algum lugar aleatório, mas sim na reserva de vida selvagem africana onde Alex nasceu. Isso não é coincidência, é o destino e o filme sabe disso. O que faz esta sequência brilhar é como ela dá a cada personagem principal sua própria subtrama que realmente importa. Vamos começar com Alex. Sua jornada de animal de zoológico que se acha especial para descobrir que, na verdade, é filho do leão alfa, poderia ter sido uma repetição cansativa de O Rei Leão, mas o filme subverte isso. Alex foi criado em cativeiro, dançando para turistas e se alimentando de bife. E tem a mesma personalidade. Essa crise existencial, sou especial ou apenas mais um entre milhares? É surpreendentemente profunda para um filme infantil. Chris Rock dubla não apenas Marty, mas praticamente todas as zebras e o trabalho vocal é fantástico. É possível perceber as diferenças sutis que tornam Marty único, mesmo quando ele está cercado por cópias idênticas de si mesmo. A dificuldade de seus amigos em identificá-lo na manada não é apenas uma piada recorrente. Trata-se de reconhecer o que torna alguém insubstituível além da aparência. O romance entre Melman e Glória é o coração deste filme e eu defenderei isso até o fim. Esses dois personagens foram pouco desenvolvidos no primeiro filme, mas aqui eles se tornam o núcleo emocional. Melman, a girafa hipocondríaca apaixonada por Glória há anos, mas que nunca teve coragem de se declarar, finalmente tem seu momento. David Schwimmer traz uma vulnerabilidade incrível à personalidade neurótica de Melman. E quando ele pensa que está morrendo e confessa seu amor através de um sacrifício, é genuinamente emocionante. Glória, dublada por Jada Pinkett Smith, também conquista sua própria autonomia neste filme. Ela não fica apenas esperando, ela é cortejada pelo charmoso Moto-Moto e precisa descobrir o que realmente quer em vez do que os outros esperam que ela queira. Vamos falar sobre os que roubam a cena. Os pinguins continuam sendo a melhor parte desses filmes e, em Escape 2 África, eles ganham um papel expandido que rende frutos brilhantes. A subtrama deles, sobre consertar o avião e essencialmente colonizar uma parte da savana africana com seu cassino e resort, é comédia absurda em sua melhor forma. A liderança de Skipper nessa unidade militar de elite de pinguins, que tratam cada situação como uma operação secreta, nunca perde a graça. A piada recorrente sobre eles se apropriarem de veículos e construírem estruturas cada vez mais complexas é o tipo de humor de fundo que recompensa quem assiste aos filmes repetidas vezes. O rei Julian, dublado impecavelmente por Sacha Baron Cohen, tem um dos melhores arcos do filme. Seu relacionamento com Mort atinge novos níveis de bizarrice, mas seu papel como o sacrifício aos deuses da água é onde o filme fica realmente criativo. A sequência do vulcão, onde Julian se oferece para restaurar a água na reserva, é o auge de Julian. Egocêntrico, mas acidentalmente heróico, covarde, mas estranhamente corajoso quando importa. O fato de os deuses da água serem apenas senhoras idosas, obcecadas por ameixas secas, que vivem no vulcão, é o tipo de humor peculiar que torna esses filmes especiais. O que mais me surpreendeu em Escape 2 África foi a forma como aborda identidade e aceitação sem ser moralista. Cada personagem lida com alguma versão de quem sou eu e a que lugar pertenço. Alex está dividido entre sua criação em Nova York e sua herança africana. Marty questiona sua individualidade. Melman enfrenta a mortalidade e o arrependimento. Glória navega entre expectativas e conexões autênticas. Até mesmo os antagonistas têm motivações enraizadas nesses temas. Macunga quer poder porque sente que merece reconhecimento e Nana, a senhora idosa do primeiro filme, só quer sobreviver e proteger seu território.
A subtrama da escassez de água que ameaça tanto a reserva turística, onde nossos heróis estão, quanto a vida selvagem africana, é uma maneira inteligente de forçar todos a trabalharem juntos. É ambiental sem ser pesado e dá ao filme uma tensão genuína. Quando os animais se deparam com a possibilidade de ter que partir ou lutar entre si por recursos limitados, a situação não é abstrata, você sente o desespero. A solução, que envolve as habilidades de engenharia dos pinguins e o sacrifício do rei Julian, reúne todos os fios condutores do filme de uma forma satisfatória. A animação deste filme representa um avanço significativo em relação ao original. A savana africana é lindamente representada, com vistas panorâmicas que capturam tanto a beleza quanto a dureza da paisagem. A animação dos personagens é mais expressiva, principalmente em momentos sutis. Observe os olhos de Alex quando ele vê sua mãe pela primeira vez, ou a maneira como o pescoço de Melman cai quando ele está deprimido. Esses detalhes transmitem as nuances emocionais. As sequências de ação também foram notavelmente aprimoradas. A guerra de água entre os animais e os turistas tem coreografia e tensão genuínas. A queda do avião no início é emocionante. A sequência final, em que Alex usa suas habilidades de dança para literalmente encantar os turistas e fazê-los entregar a água, é tanto uma referência às suas apresentações no Central Park, quanto uma demonstração de como seus talentos únicos podem salvar o dia. É uma combinação perfeita de desenvolvimento de personagem e espetáculo visual. A comédia neste filme funciona em vários níveis. A comédia física, como os vários pânicos médicos de Melman, e a obsessão de Mort em tocar os pés. Há humor verbal nas conversas rápidas entre os pinguins e nas declarações absurdas do rei Julian. Há piadas visuais, como o do grafite Alex o Leão, que continua aparecendo em lugares impossíveis. E há humor adulto sutil que passa despercebido pelas crianças, como as referências ao crack de Marty e a crítica de Glória à atração superficial. A atuação de Bernie Mac como Zuba merece uma menção especial. Sua aparência de durão, que esconde um coração de pai sentimental, dá ao filme muita ternura. A cena em que ele tenta ensinar Alex a lutar e lentamente percebe que seu filho tem habilidades completamente diferentes é interpretada com um humor e uma aceitação tão delicados. Mac traz seriedade ao que poderia ter sido um personagem unidimensional de pai guerreiro. A dupla de roteiristas e diretores Eric Darnell e Tom McGrath, que retorna à franquia, só tem a si mesma a culpar. Eles elevaram o padrão com o filme anterior, distorcendo, e eu digo distorcendo mesmo, uma homenagem profundamente tocante à cidade de Nova York e à civilização urbana como um todo, com sua história de animais de zoológico repentinamente perdidos na natureza. O leão exibido Alex, voz de Ben Stiller, Trovão Tropical, O Coração Partido, e a zebra engraçada, Marty, voz de Chris Rock, Zohan, um agente bom de corte, B-Movie, só poderiam ser amigos dentro dos limites refinados da vida na cidade. Madagascar 2. A Grande Fuga alcança o sucesso onde muitas sequências falham porque não se limita a repetir a fórmula do primeiro filme. O primeiro Madagascar era sobre comédia de peixe fora d'água, animais de Nova York na natureza. Esta sequência questiona: e se voltar para casa não for o que você esperava? Trata-se de reconciliar quem você se tornou com suas origens, o que é infinitamente mais interessante do que simplesmente repetir a mesma aventura. O filme também se beneficia por não tentar superar a ambição do original. Em vez de ir além, ele se aprofunda. O ambiente confinado da reserva natural força os personagens a interagirem e se desenvolverem, em vez de apenas se deslocarem de uma cena de ação para outra. O impacto emocional é maior porque nos importamos mais com esses personagens agora. Considerações finais. Madagascar 2. A Grande Fuga é aquela rara sequência que respeita seu público o suficiente para crescer junto com ele. As crianças que amaram o humor pastelão e as cores vibrantes do primeiro filme encontram isso e muito mais, mas também são apresentadas a temas de identidade, pertencimento e o que torna alguém especial, temas que terão um significado diferente à medida que crescerem. Os adultos encontram humor genuinamente engraçado, dublagens sólidas e momentos emocionais impactantes sem manipulação. Se eu não tivesse o brilhante primeiro filme como referência, essa inversão, bem, não seria uma inversão e eu poderia aceitá-la por si só, mesmo discordando da ideia de que a natureza é automaticamente melhor que a civilização. Mas Darnell e McGrath precisam recorrer a um artifício aqui, considerando o que defenderam no primeiro filme, criando um conceito idealizado de natureza para apresentá-la como a alternativa preferível à vida urbana.
Veja bem, é bom, é bonitinho, as crianças vão adorar, os pais não vão se entediar. Madagascar. Escape 2 África é uma ótima opção para assistir a não um filme, mas a sabedoria inesperada e comovente de Madagascar ainda está presente na minha mente 3 anos depois, e eu já praticamente esqueci a sequência. Mas se você conseguir desligar o cérebro, como eu obviamente não consigo, também há coisas maravilhosas em Escape, como uma sequência de avião aterrorizante e hilária ao mesmo tempo. Os pinguins? Ah, sim, eles voltaram. Deixam o templo-avião acidentado do rei Julien, um culto à carga, quase em condições de voo novamente, para levar a turma do zoológico para casa. O final do filme, com a turma decidindo ficar na África, mantendo suas atitudes nova-iorquinas e as comodidades projetadas pelos pinguins, é o compromisso perfeito. Eles não precisam escolher entre identidades, podem integrá-las. É uma mensagem de multiculturalismo e autoaceitação que parece genuína e não forçada. Este filme foi lançado em 2008, o mesmo ano de Wall-E e Kung Fu Panda, o que provavelmente prejudicou um pouco seu legado. Não foi o filme de animação mais inovador do ano, mas é um dos mais consistentemente divertidos. 16 anos depois, ele se mantém notavelmente bem. O humor não envelheceu mal, a animação ainda é boa e o núcleo emocional permanece sólido. Se você cresceu assistindo a esses filmes, rever Madagascar. Escape 2 África na idade adulta revela camadas que provavelmente passaram despercebidas na infância. Se você nunca assistiu, não se deixe enganar pelo rótulo de sequência animada. E pensar que se trata de um conteúdo descartável, este é um filme genuinamente bem feito que merece mais reconhecimento no universo DreamWorks. Então, aqui está, Madagascar. Escape 2 África, uma sequência que não só escapou da sombra de seu antecessor, como possivelmente o superou em profundidade emocional e desenvolvimento de personagens, mantendo o humor anárquico que tornou o original divertido. Atualmente está disponível em diversas plataformas de streaming e eu recomendo muito que você assista ou reassista. Acabando acidentalmente em Nova York. A separação de seu pai, Zuba, dublado pelo lendário Bernie Mac em um de seus últimos papéis, imediatamente dá a esta sequência uma âncora emocional que o primeiro filme não tinha. Não estamos mais apenas assistindo a animais excêntricos em uma aventura. Estamos assistindo a uma história sobre família, identidade e pertencimento. A transição deste prólogo para a história principal é perfeita. Nossa turma de nova-iorquinos, Alex, Marty, Melman e Glória, junto com o rei Julien e os pinguins, está tentando voltar para Nova York em um avião velho que os pinguins, de alguma forma, conseguiram colocar em funcionamento. O fato de esses pinguins engenhosos terem transformado uma aeronave em uma armadilha mortal voadora é hilário e totalmente coerente com seus personagens. Quando o avião inevitavelmente cai, não é em algum lugar aleatório, mas sim na reserva de vida selvagem africana onde Alex nasceu. Isso não é coincidência, é o destino, e o filme sabe disso. O que faz esta sequência brilhar é como ela dá a cada personagem principal sua própria subtrama que realmente importa. Vamos começar com Alex. Sua jornada de animal de zoológico que se acha especial para descobrir que, na verdade, é filho do leão alfa, poderia ter sido uma repetição cansativa de O Rei Leão, mas o filme subverte isso. Alex foi criado em cativeiro, dançando para turistas e se alimentando de bife. E tem a mesma personalidade. Essa crise existencial, sou especial ou apenas mais um entre milhares? É surpreendentemente profunda para um filme infantil. Chris Rock dubla não apenas Marty, mas praticamente todas as zebras e o trabalho vocal é fantástico. É possível perceber as diferenças sutis que tornam Marty único, mesmo quando ele está cercado por cópias idênticas de si mesmo. A dificuldade de seus amigos em identificá-lo na manada não é apenas uma piada recorrente. Trata-se de reconhecer o que torna alguém insubstituível além da aparência. O romance entre Melman e Glória é o coração deste filme e eu defenderei isso até o fim. Esses dois personagens foram pouco desenvolvidos no primeiro filme, mas aqui eles se tornam o núcleo emocional. Melman, a girafa hipocondríaca apaixonada por Glória há anos, mas que nunca teve coragem de se declarar, finalmente tem seu momento. David Schwimmer traz uma vulnerabilidade incrível à personalidade neurótica de Melman. E quando ele pensa que está morrendo e confessa seu amor através de um sacrifício, é genuinamente emocionante. Glória, dublada por Jada Pinkett Smith, também conquista sua própria autonomia neste filme. Ela não fica apenas esperando,
Ela é cortejada pelo charmoso Moto-Moto e precisa descobrir o que realmente quer em vez do que os outros esperam que ela queira. Vamos falar sobre os que roubam a cena. Os pinguins continuam sendo a melhor parte desses filmes e, em Escape 2 África, eles ganham um papel expandido que rende frutos brilhantes. A subtrama deles, sobre consertar o avião e essencialmente colonizar uma parte da savana africana com seu cassino e resort, é comédia absurda em sua melhor forma. A liderança de Skipper nessa unidade militar de elite de pinguins, que tratam cada situação como uma operação secreta, nunca perde a graça. A piada recorrente sobre eles se apropriarem de veículos e construírem estruturas cada vez mais complexas é o tipo de humor de fundo que recompensa quem assiste aos filmes repetidas vezes. O Rei Julian, dublado impecavelmente por Sacha Baron Cohen, tem um dos melhores arcos do filme. Seu relacionamento com Mort atinge novos níveis de bizarrice, mas seu papel como o sacrifício aos deuses da água é onde o filme fica realmente criativo. A sequência do vulcão, onde Julian se oferece para restaurar a água na reserva, é o auge de Julian. Egocêntrico, mas acidentalmente heróico, covarde, mas estranhamente corajoso quando importa. O fato de os deuses da água serem apenas senhoras idosas, obcecadas por ameixas secas, que vivem no vulcão, é o tipo de humor peculiar que torna esses filmes especiais. O que mais me surpreendeu em Escape 2 África foi a forma como aborda identidade e aceitação sem ser moralista. Cada personagem lida com alguma versão de quem sou eu e a que lugar pertenço. Alex está dividido entre sua criação em Nova York e sua herança africana. Marty questiona sua individualidade. Melman enfrenta a mortalidade e o arrependimento. Glória navega entre expectativas e conexões autênticas. Até mesmo os antagonistas têm motivações enraizadas nesses temas. Macunga quer poder porque sente que merece reconhecimento e Nana, a senhora idosa do primeiro filme, só quer sobreviver e proteger seu território. A subtrama da escassez de água que ameaça tanto a reserva turística, onde nossos heróis estão, quanto a vida selvagem africana, é uma maneira inteligente de forçar todos a trabalharem juntos. É ambiental sem ser pesado e dá ao filme uma tensão genuína. Quando os animais se deparam com a possibilidade de ter que partir ou lutar entre si por recursos limitados, a situação não é abstrata, você sente o desespero. A solução, que envolve as habilidades de engenharia dos pinguins e o sacrifício do Rei Julian, reúne todos os fios condutores do filme de uma forma satisfatória. A animação deste filme representa um avanço significativo em relação ao original. A savana africana é lindamente representada, com vistas panorâmicas que capturam tanto a beleza quanto a dureza da paisagem. A animação dos personagens é mais expressiva, principalmente em momentos sutis. Observe os olhos de Alex quando ele vê sua mãe pela primeira vez, ou a maneira como o pescoço de Melman cai quando ele está deprimido. Esses detalhes transmitem as nuances emocionais. As sequências de ação também foram notavelmente aprimoradas. A guerra de água entre os animais e os turistas tem coreografia e tensão genuínas. A queda do avião no início é emocionante. A sequência final, em que Alex usa suas habilidades de dança para literalmente encantar os turistas e fazê-los entregar a água, é tanto uma referência às suas apresentações no Central Park, quanto uma demonstração de como seus talentos únicos podem salvar o dia. É uma combinação perfeita de desenvolvimento de personagem e espetáculo visual. A comédia neste filme funciona em vários níveis. Há a comédia física, como os vários pânicos médicos de Melman, e a obsessão de Mort em tocar os pés. Há humor verbal nas conversas rápidas entre os pinguins e nas declarações absurdas do Rei Julian. Há piadas visuais, como do grafite Alex o Leão, que continua aparecendo em lugares impossíveis. E há humor adulto sutil que passa despercebido pelas crianças, como as referências ao crack de Marty e a crítica de Glória à atração superficial. A atuação de Bernie Mac como Zuba merece uma menção especial. Sua aparência de durão, que esconde um coração de pai sentimental, dá ao filme muita ternura. A cena em que ele tenta ensinar Alex a lutar e lentamente percebe que seu filho tem habilidades completamente diferentes é interpretada com um humor e uma aceitação tão delicados. Mac traz seriedade ao que poderia ter sido um personagem unidimensional de pai guerreiro. A dupla de roteiristas e diretores Eric Darnell e Tom McGrath, que retorna à franquia, só tem a si mesma a culpar. Eles elevaram o padrão com o filme anterior, distorcendo, e eu digo distorcendo mesmo, uma homenagem profundamente tocante à cidade de Nova York e à civilização urbana como um todo, com sua história de animais de zoológico,
repentinamente perdidos na natureza. O leão exibido Alex, voz de Ben Stiller, Trovão Tropical, O Coração Partido, e a zebra engraçada, Marty, voz de Chris Rock, Zohan, um agente bom de corte, B-Movie, só poderiam ser amigos dentro dos limites refinados da vida na cidade. Madagascar 2. A Grande Fuga alcança o sucesso onde muitas sequências falham porque não se limita a repetir a fórmula do primeiro filme. O primeiro Madagascar era sobre comédia de peixe fora d'água, animais de Nova York na natureza. Esta sequência questiona: e se voltar para casa não for o que você esperava? Trata-se de reconciliar quem você se tornou com suas origens, o que é infinitamente mais interessante do que simplesmente repetir a mesma aventura. O filme também se beneficia por não tentar superar a ambição do original. Em vez de ir além, ele se aprofunda. O ambiente confinado da reserva natural força os personagens a interagirem e se desenvolverem, em vez de apenas se deslocarem de uma cena de ação para outra. O impacto emocional é maior porque nos importamos mais com esses personagens agora. Considerações finais. Madagascar 2. A Grande Fuga é aquela rara sequência que respeita seu público o suficiente para crescer junto com ele. As crianças que amaram o humor pastelão e as cores vibrantes do primeiro filme encontram isso e muito mais, mas também são apresentadas a temas de identidade, pertencimento e o que torna alguém especial, temas que terão um significado diferente à medida que crescerem. Os adultos encontram humor genuinamente engraçado, dublagens sólidas e momentos emocionais impactantes sem manipulação. Se eu não tivesse o brilhante primeiro filme como referência, essa inversão, bem, não seria uma inversão e eu poderia aceitá-la por si só, mesmo discordando da ideia de que a natureza é automaticamente melhor que a civilização. Mas Darnell e McGrath precisam recorrer a um artifício aqui, considerando o que defenderam no primeiro filme, criando um conceito idealizado de natureza para apresentá-la como a alternativa preferível à vida urbana. Veja bem, é bom, é bonitinho, as crianças vão adorar, os pais não vão se entediar. Madagascar. Escape 2 África é uma ótima opção para assistir a não um filme, mas a sabedoria inesperada e comovente de Madagascar ainda está presente na minha mente 3 anos depois, e eu já praticamente esqueci a sequência. Mas se você conseguir desligar o cérebro, como eu obviamente não consigo, também há coisas maravilhosas em Escape, como uma sequência de avião aterrorizante e hilária ao mesmo tempo. Os pinguins? Ah, sim, eles voltaram. Deixam o templo-avião acidentado do rei Julien, um culto à carga, quase em condições de voo novamente, para levar a turma do zoológico para casa. O final do filme, com a turma decidindo ficar na África, mantendo suas atitudes nova-iorquinas e as comodidades projetadas pelos pinguins, é o compromisso perfeito. Eles não precisam escolher entre identidades, podem integrá-las. É uma mensagem de multiculturalismo e autoaceitação que parece genuína e não forçada. Este filme foi lançado em 2008, o mesmo ano de Wall-E e Kung Fu Panda, o que provavelmente prejudicou um pouco seu legado. Não foi o filme de animação mais inovador do ano, mas é um dos mais consistentemente divertidos. 16 anos depois, ele se mantém notavelmente bem. O humor não envelheceu mal, a animação ainda é boa e o núcleo emocional permanece sólido. Se você cresceu assistindo a esses filmes, rever Madagascar. Escape 2 África na idade adulta revela camadas que provavelmente passaram despercebidas na infância. Se você nunca assistiu, não se deixe enganar pelo rótulo de sequência animada. E pensar que se trata de um conteúdo descartável, este é um filme genuinamente bem feito que merece mais reconhecimento no universo DreamWorks. Então, aqui está, Madagascar. Escape 2 África, uma sequência que não só escapou da sombra de seu antecessor, como possivelmente o superou em profundidade emocional e desenvolvimento de personagens, mantendo o humor anárquico que tornou o original divertido. Atualmente está disponível em diversas plataformas de streaming e eu recomendo muito que você assista ou reassista. Ou lutar entre si por recursos limitados, a situação não é abstrata, você sente o desespero. A solução, que envolve as habilidades de engenharia dos pinguins e o sacrifício do rei Julien, reúne todos os fios condutores do filme de uma forma satisfatória. A animação deste filme representa um avanço significativo em relação ao original.
A savana africana é lindamente representada, com vistas panorâmicas que capturam tanto a beleza quanto a dureza da paisagem. A animação dos personagens é mais expressiva, principalmente em momentos sutis. Observe os olhos de Alex quando ele vê sua mãe pela primeira vez, ou a maneira como o pescoço de Melman cai quando ele está deprimido. Esses detalhes transmitem as nuances emocionais. As sequências de ação também foram notavelmente aprimoradas. A guerra de água entre os animais e os turistas tem coreografia e tensão genuínas. A queda do avião no início é emocionante. A sequência final, em que Alex usa suas habilidades de dança para literalmente encantar os turistas e fazê-los entregar a água, é tanto uma referência às suas apresentações no Central Park, quanto uma demonstração de como seus talentos únicos podem salvar o dia. É uma combinação perfeita de desenvolvimento de personagem e espetáculo visual. A comédia nesse filme funciona em vários níveis. A comédia física, como os vários pânicos médicos de Melman, e a obsessão de Mort em tocar os pés. Há humor verbal nas conversas rápidas entre os pinguins e nas declarações absurdas do Rei Julian. Há piadas visuais, como do grafite Alex do Leão, que continua aparecendo em lugares impossíveis. E há humor adulto sutil que passa despercebido pelas crianças, como as referências ao crack de Marty e a crítica de Glória à atração superficial. A atuação de Bernie Mac como Zuba merece uma menção especial. Sua aparência de durão, que esconde um coração de pai sentimental, dá ao filme muita ternura. A cena em que ele tenta ensinar Alex a lutar e lentamente percebe que seu filho tem habilidades completamente diferentes é interpretada com um humor e uma aceitação tão delicados. Mac traz seriedade ao que poderia ter sido um personagem unidimensional de pai guerreiro. A dupla de roteiristas e diretores Eric Darnell e Tom McGrath, que retorna à franquia, só tem a si mesma a culpar. Eles elevaram o padrão com o filme anterior, distorcendo, e eu digo distorcendo mesmo, uma homenagem profundamente tocante à cidade de Nova York e à civilização urbana como um todo, com sua história de animais de zoológico repentinamente perdidos na natureza. O leão exibido Alex, voz de Ben Stiller, trovão tropical O Coração Partido, e a zebra engraçada, Marty, voz de Chris Rock, Zohan, um agente bom de corte, B-Movie, só poderiam ser amigos dentro dos limites refinados da vida na cidade. Madagascar 2. A Grande Fuga alcança o sucesso onde muitas sequências falham porque não se limita a repetir a fórmula do primeiro filme. O primeiro Madagascar era sobre comédia de peixe fora d'água, animais de Nova York na natureza. Esta sequência questiona: e se voltar para casa não for o que você esperava? Trata-se de reconciliar quem você se tornou com suas origens, o que é infinitamente mais interessante do que simplesmente repetir a mesma aventura. O filme também se beneficia por não tentar superar a ambição do original. Em vez de ir além, ele se aprofunda. O ambiente confinado da reserva natural força os personagens a interagirem e se desenvolverem, em vez de apenas se deslocarem de uma cena de ação para outra. O impacto emocional é maior porque nos importamos mais com esses personagens agora. Considerações finais. Madagascar 2. A Grande Fuga é aquela rara sequência que respeita seu público o suficiente para crescer junto com ele. As crianças que amaram o humor pastelão e as cores vibrantes do primeiro filme encontram isso e muito mais, mas também são apresentadas a temas de identidade, pertencimento e o que torna alguém especial, temas que terão um significado diferente à medida que crescerem. Os adultos encontram humor genuinamente engraçado, dublagens sólidas e momentos emocionais impactantes sem manipulação. Se eu não tivesse o brilhante primeiro filme como referência, essa inversão, bem, não seria uma inversão e eu poderia aceitá-la por si só, mesmo discordando da ideia de que a natureza é automaticamente melhor que a civilização. Mas Darnell e McGrath precisam recorrer a um artifício aqui, considerando o que defenderam no primeiro filme, criando um conceito idealizado de natureza para apresentá-la como a alternativa preferível à vida urbana. Veja bem, é bom, é bonitinho, as crianças vão adorar, os pais não vão se entediar. Madagascar. Escape 2 África é uma ótima opção para assistir a não um filme, mas a sabedoria inesperada e comovente de Madagascar ainda está presente na minha mente 3 anos depois, e eu já praticamente esqueci a sequência. Mas se você conseguir desligar o cérebro, como eu obviamente não consigo, também há coisas maravilhosas em Escape, como uma sequência de avião aterrorizante e hilária ao mesmo tempo. Os pinguins? Ah, sim, eles voltaram.
deixam o templo-avião acidentado do rei Julian, um culto à carga, quase em condições de voo novamente, para levar a turma do zoológico para casa. O final do filme, com a turma decidindo ficar na África, mantendo suas atitudes nova-iorquinas e as comodidades projetadas pelos pinguins, é o compromisso perfeito. Eles não precisam escolher entre identidades, podem integrá-las. É uma mensagem de multiculturalismo e autoaceitação que parece genuína e não forçada. Este filme foi lançado em 2008, o mesmo ano de Wall-E e Kung Fu Panda, o que provavelmente prejudicou um pouco seu legado. Não foi o filme de animação mais inovador do ano, mas é um dos mais consistentemente divertidos. 16 anos depois, ele se mantém notavelmente bem. O humor não envelheceu mal, a animação ainda é boa e o núcleo emocional permanece sólido. Se você cresceu assistindo a esses filmes, rever Madagascar. Escape 2 África na idade adulta revela camadas que provavelmente passaram despercebidas na infância. Se você nunca assistiu, não se deixe enganar pelo rótulo de sequência animada. E pensar que se trata de um conteúdo descartável, este é um filme genuinamente bem feito que merece mais reconhecimento no universo DreamWorks. Então, aqui está, Madagascar. Escape 2 África, uma sequência que não só escapou da sombra de seu antecessor, como possivelmente o superou em profundidade emocional e desenvolvimento de personagens, mantendo o humor anárquico que tornou o original divertido. Atualmente está disponível em diversas plataformas de streaming e eu recomendo muito que você assista ou reassista.